Oi, gente, tudo bem? Turma, nós vamos fechando o nosso assunto sobre as viroses, tá? Hoje nós vamos falar sobre o HPV. Já ouviram falar em HPV? Vocês já se vacinaram contra o HPV, né? Eu não me vacinei porque não tenho mais idade para vacinar contra o HPV. Essa doença, gente, na verdade, ela se chama verrugas genitais, tá? HPV é o nome do vírus. Então, HPV é o vírus causador das verrugas genitais. Quando vocês se vacinaram contra o HPV, vocês eram mais novinhos, né? Numa média de 11 para 12 anos. Vocês se vacinaram, se eu não me engano, com 2 doses contra esse vírus. Esse vírus, ele causa, então, machucados e verrugas nas regiões genitais, tanto femininas quanto masculinas. Eu posso falar que o HPV, ele é uma DST, ou DST é um termo que está em desuso, tá? Eu chamo agora por IST. Vou até trocar aqui, ó, para vocês não esquecerem, tá? DST caiu em desuso. O nome certo agora é IST, uma infecção sexualmente transmissível, tá? Muitas pessoas, gente, têm HPV, têm as verrugas genitais, mas o organismo consegue combater, consegue gerar os anticorpos contra o vírus HPV e aí não tem mais problemas, tá? O grande problema desse vírus não são os machucados na região genital, porque isso é tratável. O grande problema do HPV é que ele pode causar mutações nas células da região genital e levar ao câncer, tá? Então, a descoberta da vacina contra o HPV é porque ele tem potencial para causar câncer, principalmente nas mulheres, que é o câncer de colo de útero. Mas ele também pode causar câncer além do colo do útero, pode causar câncer na vagina, na vulva, no reto, sim, no caso de sexo anal, câncer de pênis e também câncer de boca no caso de sexo oral. Então, é um vírus que a gente tem que ter cuidado, também pelos machucados que ele causa, mas principalmente pelo grande potencial de causar câncer nessas regiões, tá? Se essas verrugas, elas são chamadas de infecções sexualmente transmissíveis, a transmissão, então, é por contato sexual, certo? E, gente, se a transmissão é pelo contato sexual, a profilaxia, ela tá fácil, né? Hoje já existe vacina e sexo seguro, sexo com preservativo sempre, especialmente com pessoas que você não conhece de longa data, certo? O diagnóstico, como é que eu sei se eu tenho o vírus HPV? O exame ele é feito principalmente em mulheres, é chamado exame de preventivo, né? Preventivo é o nome popular, o exame se chama Papa Nicolau. A mulher deve fazer esse exame uma vez por ano, especialmente se ela já tiver uma vida sexual ativa, certo? O exame de sangue também detecta o vírus, ok? Então, profilaxia, vacina e sexo com camisinha, porque é uma doença, é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Certo? E aí você deve pensar assim, mas Cris, eu vacinei, eu tinha 11 anos, 12 anos. Por que eu vacinei tão cedo se eu nem tenho relação sexual? Turma, a vacina, ela é realmente dada muito cedo, porque a ideia, né, o objetivo da vacina é te proteger antes de você começar a sua vida sexual. Então, vacina-se vocês na pré-adolescência, para que quando vocês entrem na adolescência e iniciem a vida sexual, vocês já estejam protegidos contra esse vírus e protegidos contra o câncer que ele causa, tá? Eu tenho conhecimento de uma pessoa aí em Barroso, uma mulher, que faleceu porque o HPV causou nela câncer de colo de útero. Triste, né? Então, se há vacina, vamos nos vacinar. E a vacina é dada em escolas. Por que em escolas? Porque é o local que reúne a maior quantidade de pré-adolescentes. Então, fica fácil
vacinar quase que 100% dessa população e garantir que esse vírus não ficará circulando entre as pessoas. Tá bom? Simples o HPV, né? O que significa HPV? Vírus papiloma humano. Papiloma são as verrugas, são os machucados que ele causa nas áreas genitais. Ok? Bom, outra doença que não chegou no Brasil, né, mas é uma doença muito letal, é a doença que nós conhecemos como ebola ou febre hemorrágica ebola, tá? É uma doença muito letal, gente, assim como o vírus da raiva, quem pega ebola provavelmente vai morrer de ebola, tá? Esse vírus, ele surgiu na África, aliás, muitos micro-organismos que causam doenças surgem na África, gente, porque lá é o berço da humanidade. Então, os humanos surgiram na África. Então, deu tempo de evoluir junto com esses micro-organismos causadores de doença. E à medida em que esse humano migra através do mundo, ele leva consigo muitas dessas doenças, né? Acredita-se que esse vírus ele viveria em morcegos, tá? Aqueles morcegos grandes, as raposas voadoras, e o homem adquiriu esse vírus ao se alimentar de carne de morcegos, ok? Bom, a transmissão. Como é que eu pego o vírus ebola? Gente, contato íntimo com doentes, através da pele, tá? Por contato sexual, por objetos contaminados. Então, se alguém tiver ebola, você tem que manter a máxima distância dessa pessoa, ela tem que ficar em isolamento, porque ela é uma doença muito transmissível, muito facilmente transmissível e muito letal, né? Sintomas: virose, de modo geral, sempre vai causar febre, dor, mal-estar, prostração. O diferencial do ebola é que quando ele avança, alguns dias após a infecção, ele provoca hemorragias. Então, o vírus, ele destrói as células dos vasos sanguíneos e vai causar hemorragia, e é uma morte horrorosa, porque sangra pelos olhos, sangra pelos lábios, pela boca inteira, hemorragia interna, o estômago começa a se desfazer, sangra o intestino inteiro e isso resulta em morte. Todo esse sangue está altamente contaminado com os vírus do ebola, tá? Não existe vacina ainda para o vírus ebola. E quando a doença não tem vacina, gente, o ideal é trabalhar com profilaxia. Se não tem vacina, se não tem tratamento, o ideal é não pegar a doença para não morrer, né? No caso do ebola, a profilaxia é isolamento dos doentes, né? Queima de todo o material que entra em contato com esses doentes, queima de roupas, esterilização dos materiais e vigilância nos aeroportos para evitar que esse vírus se espalhe pelo mundo, porque ele é muito letal. Certinho? Não há vacina contra o vírus ebola. Turminha, para quem está estudando para o Enem, tá? O Enem, ele vai cobrar viroses de um modo geral, ele não vai cobrar detalhes das viroses. Se você vai fazer os vestibulares de medicina, aí sim, você tem que se ater a todos os detalhes das doenças, tá bom? Vamos ver mais duas viroses ainda. Hepatites, tá? As hepatites são doenças pouco comentadas, né? São viroses pouco comentadas, mas de muito fácil contágio. Hepatite, turma, é uma inflamação no fígado. O fígado é um órgão maravilhoso, tem inúmeras funções, tá? A hepatite, ela pode ser causada por vírus, as hepatites virais, mas também pode ser causada por álcool, por medicamentos ou por doenças genéticas, tá? Qualquer inflamação no fígado eu chamo de hepatite. As hepatites virais é que serão o nosso assunto de agora em diante, tá? Os sintomas da hepatite. Como as hepatites virais, como outras viroses, a hepatite ela causa febre, mal-estar, vômitos, olhos amarelados. Por que olhos amarelados?
porque o fígado ele metaboliza a bilirrubina e com a inflamação do fígado, essa substância a bile, ela começa a se espalhar pelo sangue e a pessoa fica amarelada, né? Urina escura, tá bom? No Brasil, são 3 tipos comuns de hepatite. Nós chamamos de hepatite A, hepatite B e também a hepatite C. Hepatite A e B tem vacina, então é de fácil profilaxia. Hepatite C não tem vacina. Nesse mês foi anunciado o Prêmio Nobel de Medicina, ele foi para 3 pesquisadores americanos que descobriram o vírus causador da hepatite C, né, gente? Como é uma doença que não tem vacina, você descobrindo e sequenciando o material genético do vírus, você abre portas para o desenvolvimento da vacina para a hepatite C. E o prêmio Nobel, ele é avaliado em mais de 6 milhões de reais. Bastante dinheiro, né? Bom, vamos falar aqui rapidinho das hepatites, tá? São vírus diferentes, né, turma? Hepatite A é um vírus, hepatite B é outro vírus, hepatite C é outro vírus. A hepatite A, ela é transmitida, né? Eu pego a hepatite A quando eu bebo água e como alimentos contaminados por fezes. Então, no caso da hepatite A, o vírus, ele sai nas fezes. Se essas fezes chegam à água e o alimento que eu como, eu contraio hepatite A. Boa notícia é que tem vacina para hepatite A. E, gente, se a transmissão é por contato com fezes, saneamento básico, que é tratamento de água e de esgoto. O esgoto, as fezes nunca podem ter contato com o que vai na nossa boca. Então, saneamento básico e higiene, lavar as mãos, lavar os alimentos. Sempre antes de consumi-los, certo? Hepatite A, se não me falha a memória, caiu recentemente, o ano passado, na prova das Olimpíadas Brasileiras de Biologia da USP, tá? Aparece em provas, tá? Hepatite B, ela é transmitida por contato com sangue contaminado, contato com sêmen contaminado, secreções vaginais, através do leite materno, lágrima e saliva. Gente, isso aqui é muito preocupante, porque tem gente que sai beijando por aí sem conhecer as pessoas, e o vírus é transmitido através da saliva. Muitas pessoas no mundo todo têm hepatite A e hepatite B sem saber, certo? O contágio é muito fácil. Tem vacina, essa que é a boa notícia. Hepatite A e hepatite B tem solução, tem vacina, vacinou, tudo bem. Você também tem como profilaxia a esterilização de instrumentos cirúrgicos, porque o vírus ele fica no sangue, tá? E como é transmitido por via sexual, sêmen, secreções vaginais, uso de preservativo, sempre. Bem? A hepatite C, então, né, foi aí a estrelinha da semana, porque o prêmio Nobel foi para os descobridores do vírus de hepatite C. É uma doença que é transmitida também por contato com sangue contaminado e por via sexual. Se é por via sexual, profilaxia é o uso de preservativos. Ainda não há vacina, né, gente? O vírus acabou de ser descoberto. Então, agora abre-se as portas para o desenvolvimento da vacina contra a hepatite C. Certinho? Não vou entrar em detalhes porque não precisa, o Enem não cobra a fundo essas viroses aqui, tá? Você tem que saber muito bem sobre AIDS, dengue e gripe para o Enem. As outras doenças raramente aparecem na prova do Enem. E para fechar, nós vamos falar da herpes, né? Que é uma doença também muito comum no Brasil. A herpes simples é causada por um vírus de DNA, que eu chamo de adenovírus. Sintomas, gente, muito característicos. São bolhas que aparecem principalmente nos lábios. Pode aparecer nas regiões genitais ou qualquer outra parte do corpo, tá? Essas bolhas, elas contêm um líquido cheio de vírus da herpes. Então, a transmissão é pelo contato com essas lesões, com essas bolhas que são machucados, tá? O vírus, ele fica ativo, então, quando ele produz essas bolhas
de 1 a 2 semanas, depois essas bolhas somem, mas o vírus ele continua no organismo, tá? A profilaxia é evitar contato com as lesões. Então, quando alguém está com a herpes ativa no lábio, por exemplo, você não deve usar talheres dessa pessoa, por exemplo, tá bom? Existem medicamentos para encurtar a duração da manifestação, mas não existe vacina contra o vírus da herpes. É um vírus, entre aspas, brando, né? Ninguém morre de herpes, mas é uma doença esteticamente muito incômoda. Certinho? Turma, eu queria falar para vocês o seguinte, que não existe medicamento para matar vírus. O que mata vírus é o nosso sistema imunológico. Os remédios, eles impedem a reprodução dos vírus, impedem a manifestação do vírus, mas matar o vírus mesmo, quem mata vírus são os anticorpos que o nosso corpo produz. Então, quando você tem uma gripe, por exemplo, que é causado por vírus e que você toma um remédio, aquele remédio ele vai simplesmente diminuir os sintomas. Ele vai diminuir a sua febre, diminuir o seu mal-estar, diminuir a coriza, só que ele não mata os vírus. Quem mata o vírus é o nosso sistema imunológico. Então, mantenha o seu sistema imunológico sempre em boas condições. Como é que eu consigo isso? Me alimentando saudavelmente bem. Certo? Terminamos, então, o nosso estudo sobre os vírus e as viroses. Eu vou deixar alguns exercícios e alguns textos interessantes e na próxima aula nós começamos um assunto novo, tá? Então, boa semana, bom descanso da semana do saco cheio. Até a próxima aula na semana que vem. Tchau!